Você já imaginou como o Ministério Público pode ir além da punição para realmente transformar a sociedade? Como iniciativas como fortalecimento de conselhos municipais e luta contra a violência de gêneros estão impactando comunidades inteiras, promovendo justiça e cidadania? No episódio de hoje, nós vamos explorar o papel do Ministério Público como agente de mudança, buscando soluções que transformam vidas e garantam direitos. Fique com a gente e descubra como o Ministério Público trabalha para construir uma sociedade mais justa e inclusiva. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Além dos Autos, o podcast da ANPEM que vai te levar a conhecer um ambiente jurídico muito além das salas de audiência. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a atuação resolutiva do MP, como ela pode gerar impactos sociais. Para isso, nós trouxemos hoje uma colega muito especial, a promotora de justiça Fabíola Fernandes, hoje promotora titular da 2ª Promotoria de Justiça de Rosário, e ela vai hoje contar um pouco da experiência dela e das iniciativas que ela tem aplicado no seu trabalho, no município em que ela atua, que tem transformado, né, a realidade social ali naquele local. E, para tanto, vamos dividir hoje também, complementando e auxiliando aqui nos trabalhos, a presença do promotor de justiça, o colega Felipe Rotondo, e a minha amiga Érica Beckman, que juntamente vamos agora explorar um pouco, né, de como o Ministério Público se posiciona como agente de mudança. Não só punindo, mas também prevenindo e educando. E fique com a gente para entender como o Ministério Público pode, de fato, transformar a sua vida e o que você pode também fazer para auxiliar nessa transformação. Muito obrigada pelo convite, Lícia, Rotondo, Érica. Eu estou muito feliz de estar aqui hoje com vocês no podcast do Além dos Autos, da ANPEM, agradecer à diretoria da ANPEM por ter iniciado esse projeto. E estou muito feliz com todos os nossos ouvintes, acompanhantes, internautas que estão aí nos escutando todos os dias, e estou aqui para contribuir, para nós conversarmos e dialogarmos sobre qualquer que seja o assunto. Pronto, ótimo, Fabíola. Fabíola, para iniciar, no episódio anterior, a gente conversou aqui com o colega Joaquim, e o Joaquim ele trouxe a experiência dele, né, na defesa de tutela coletiva, e o Joaquim falou sobre o processo estrutural, né, e como ele vem aplicando esse processo dentro das atribuições dele na promotoria distrital aqui em São Luís. E hoje a gente vai falar um pouco nesse tema que também está diretamente ligado a essa conversa. E eu queria iniciar te perguntando como é que você enxerga o papel do Ministério Público dentro da sociedade atual. A gente fala hoje muito da questão da resolutividade do Ministério Público, né, que já não é um tema atual, mas que a gente vem falando e a gente vem buscando isso. E eu queria que tu falasse um pouco da tua visão de como é esse papel do Ministério Público resolutivo. Isso, perfeito. Eu acho assim que o processo estrutural, se nós formos pensar, ele não é uma coisa nova. Sempre pensamos enquanto Ministério Público, vou completar 26 anos de Ministério Público, eu acho que nós, enquanto promotores de justiça e promotoras de justiça, sempre pensamos nessa base estrutural. Nós nunca quisemos e pensamos em impor a ninguém resolução de problemas que competiam às outras esferas do Poder Legislativo, Executivo, do Judiciário ou da própria sociedade. Então, eu creio que nós, enquanto promotores, nós sempre pensamos nessa construção coletiva, sim, das soluções de cada cidade, das demandas que nos eram trazidas. Acontece que eu acho que hoje é um ressignificar do nosso papel, porque talvez com os arrobos da Constituição de 88, nós estivéssemos pensando e pensávamos que poderíamos fazer tudo da forma como queríamos. E penso e falo nisso, tipo,
vamos impor aos órgãos para resolver um problema de uma estrada ou um problema de um hospital, tipo para 90 dias, 180 dias ou um ano. E nós sabemos que não é assim. Nós sabemos que temos que construir isso com a sociedade e com todos os governantes e com todos os membros que fazem parte daquela comunidade. Então, eu creio que não é nada novo para nós, mas hoje nós estamos construindo isso novamente com outro olhar, talvez com um olhar mais maduro, talvez com um olhar de uma sociedade que precisa ser buscada, repensada, acariciada para voltar a pensar que o coletivo tem que ser decidido por todos nós, não só pelo membro do Ministério Público. Fabíola, essa tua fala me lembra um pouco uma pergunta mais difícil quando eu entrei no curso de Direito, que era exatamente o que era o direito. Quando eu fiz o concurso para ser promotor de justiça, ingressei no Ministério Público, uma pergunta que para mim era difícil é: o que é o Ministério Público? Qual seria a tua visão sobre o que é o Ministério Público? O Ministério Público é a instituição mais importante do mundo. Eu amo ser promotora, eu amo ser do Ministério Público. Eu acho que nós temos uma grandiosidade de ações, de poderes, de fala. Então, assim, eu tenho uma origem cearense, né? Eu sou cearense e eu vim da instituição do Ministério Público do Ceará porque eu era servidora lá. Então, eu tinha 3 membros no Ministério Público que eles me faziam todos os dias sonhar o que era ser promotor de justiça, que era a doutora Socorro França, que foi procuradora-geral de justiça no Ceará, o doutor Erionaldo, um promotor de justiça lá muito atuante, do Centro de Apoio, doutor Laércio. Então, eles me vivenciavam a vida do que era ser promotor, e eu sempre dizia na faculdade: eu quero ser promotor, eu quero ser esse agente. Então, ser Ministério Público é ter esse amor pela sociedade, pelo que fazemos, pelo que todo dia a gente pode proporcionar àquele cidadão, àquela coletividade. Não só achar que nós somos super-homens ou mulheres maravilhas, não, mas é que nós temos esse poder e a nossa fala, a nossa voz. E aí, isso é ser MP. Isso é ser promotor de justiça. Todos os dias eu renovo esses votos com muito amor mesmo, de poder fazer algo transformador para aquela sociedade do qual eu trabalho. E vou trabalhar até os 75 anos, se Deus quiser. Fabíola, uma confidência aqui. Érica e Lícia estavam ansiosas por ter te convidado para participar, justamente porque elas compartilham da visão que tu tiveste desses 3 membros no Ceará. Eu tenho certeza que elas compartilham a tua visão, são referências para ela aqui na instituição. Sim, a Fabíola falando, e é muito bonito. A gente fica toda orgulhosa, assim, de ver e de fazer parte da mesma instituição que você, assim, só nos enche de orgulho, porque você fala com uma forma muito apaixonada. E, assim, isso reflete também com as pessoas que trabalham com você, as notícias que a gente tem, e quando a gente precisa de ti para tirar dúvidas ou pedir algum direcionamento, porque sim, a gente se ajuda, né? Isso. Então, a gente tem que entender que o Ministério Público é uno, mas é cheio de braços, e a gente tem que fazer esses braços darem as mãos para poder a gente fazer uma corrente ali, cada um, né? E um ajudando o outro. E você está sempre disposta a ajudar. Isso é maravilhoso. E eu queria fazer esse gancho aqui, né? Faltondo falou a respeito da nossa ansiedade em receber Fabíola. Eu sou vizinha de comarca de Fabíola pela 2ª vez, né? Eu fui vizinha de comarca quando eu trabalhei em Monção e Fabíola em Pindaré. Ela, inclusive, na época, eu tinha acabado de entrar no Ministério Público, me convidou para uma atividade com a sociedade, me lembro bem, com o Tibi, falecido Tibi, né, em Pindaré, trabalhando uma questão de direito ambiental. E hoje Fabíola é minha vizinha de comarca em Rosário, com uma grande atuação na área da educação, na área da infância, na ambiental, defesa da mulher, pessoa idosa, pessoa com deficiência. Fabíola tem assim, um leque de atribuições. E o que eu acho, Fabíola, assim, uma das coisas que eu sempre me inspirei em você, primeiro, é essa questão da resolutividade. Você é muito resolutiva, você quer enfrentar o problema para que ele seja resolvido, mas de uma forma a longo prazo, como é que eu posso dizer, de uma forma assim definitiva, né? Que não seja só uma atuação pontual.
mas sim que demore realmente aqueles efeitos da solução perante a sociedade. Mas uma outra marca sua é essa constante aproximação com a sociedade civil. Isso eu percebia já em Pindaré e percebo em Rosário. A tua vontade de se aproximar e de ter atividades voltadas com a sociedade. Eu queria que tu falasse um pouco dessa tua experiência, dessa aproximação com a sociedade, inclusive nessa questão de sociedade civil organizada, por meio dos conselhos. Sim. Realmente isso é uma característica que eu tenho. São 26 anos de Ministério Público e eu acho que eu não mudei. De 99 para cá, espero não mudar. Porque eu entendo que a cada pessoa que eu atendo, seja dentro da promotoria, numa escola, no meio da rua, na porta de um banco, sendo dentro da minha comunidade, essa pessoa vai me trazer algum ensinamento, alguma demanda e daí eu vou extrair alguma atuação minha. Mesmo que seja pontual. Se for uma demanda pontual dela, mas dali eu vou poder ter uma percepção do que pode estar acontecendo na minha cidade. E essa aproximação com a comunidade tem que ser completa, inteira. Porque, às vezes, eu sempre digo, não basta só a gente dizer que as portas da promotoria estão abertas, não basta dizer que eu participei de uma audiência pública, não basta dizer que eu fui a um evento, porque se a minha forma de atender não for humana, se a minha forma de atender não quebrar as barreiras da população e da sociedade para com a instituição, é uma autoridade, como eu chego, como eu falo, quem de nós já se deparou com essa situação? Então a gente tem que estar por inteiro para atender e a forma como a gente fala, até um simples bom dia quebra barreiras. Essa é a minha visão enquanto promotora. Então, a forma de eu receber a pessoa também quebra barreiras e vai quebrar muitas. Então, a gente precisa estar próximo da comunidade em todos os aspectos. É do receber, é do atender, seja por utilização de ferramentas, hoje, internet, WhatsApp, redes sociais, o que seja, como também nos ambientes. Então, essa proximidade, Érica, ela nos faz com que a gente possa conhecer a sociedade que a gente tem. Então, e a sociedade que a gente trabalha. Então, através desse fortalecimento dos conselhos municipais, através das demandas que a gente busque, inspeções em escolas, diretamente por nós. Eu sei que nós temos servidores ou não temos servidores. Eu não tenho servidores para fazer inspeções, mas eu gosto de ir, porque o olhar vai ser o meu. É aquele contato que eu vou ter naquele local e que eu vou enxergar muita coisa. Então, eu acho que essa proximidade, esse fortalecimento com a sociedade civil é fundamental. Isso. Única, imprescindível, e ela não pode faltar jamais entre nós e a comunidade. Como é que tu definiria essa palavra que a gente já citou aqui algumas vezes no podcast? Resolutividade. O que é uma atuação resolutiva para a Fabíola? Resolutividade, eficiência, primeiro, para a busca de um resultado concreto para aquela demanda, tá? Então, não adianta eu buscar entrar com uma ação civil em busca de um transporte escolar de qualidade e só acionar judicialmente e não continuar esse monitoramento daquilo que eu busco. Por quê? Porque essa ação vai se perder dentro do judiciário. Nós sabemos mais ainda hoje de que as ações no judiciário, hoje o judiciário é uma porta aberta. Com os sistemas eletrônicos, antigamente a gente tinha um protocolo que funcionava até as 18 horas. Hoje é 24 horas. Então, essa ação ela vai se perder. Então, o que é que eu busco nessa resolutividade? Mesmo que eu entre com as ações, se elas vieram por intermédio de associações, de conselhos ou da parte, eu vou dar um prazo de 30 dias e vou manter um contato com aquela parte que me buscou. E eu mando um WhatsApp. Eu quebro estas barreiras e mando em busca de saber, me dê resultados. Alguma coisa aconteceu aí, saiu a liminar. Então, eu busco sempre informar. Se for ações judiciais, eu busco logo informar a parte que houve uma liminar, que eu entrei com a ação para ela acompanhar e até me cobrar. E se for demandas da promotoria, procedimentos extrajudiciais, aí eu também busco esse monitoramento pela própria sociedade. Porque isso é mais fácil.
senão elas vão se perder no tempo e no espaço e a gente não vai buscar, não vai saber do resultado. E esse resultado pode não chegar. Então, a gente precisa de um resultado concreto, uma coisa eficaz, efetiva, rápida, na medida do que é possível, mas que traga um resultado para a sociedade. E isso é relevante porque eu acho que já foi o terceiro ou quarto convidado que vem e fala sobre o problema do judiciário. Nós temos 80 milhões de ações, cada ano aumenta a quantidade de ações, justamente pelo que tu falou, que hoje o protocolo é 24 horas, nós temos 2 milhões de advogados com demandas particulares, temos o Ministério Público, temos a Defensoria, temos outros legitimados para entrar com ações e esse número está cada vez aumentando. A demanda judicial para nós, promotores de justiça, está sempre aumentando. Recentemente, Lícia citou que a gente chamou o Joaquim e ele falou da necessidade de nós tratarmos o nosso poder de agenda. Pra gente, porque o cidadão olha o promotor de justiça, acha que ele só é aquele que atua no fórum. Nosso trabalho do fórum é uma pequena parcela da nossa atuação. Nossa atuação está, como tu falaste, fora dos processos, além dos autos. Então, como é que a gente consegue lidar com isso, com essa crescente demanda e com essa dualidade? Ainda o cidadão entendendo a gente como parte do judiciário e ainda não nos entendendo como uma instituição autônoma que resolve problemas extrajudiciais para desafogar justamente esse problema do judiciário. Isso é uma dualidade de pensamentos, porque realmente a população, às vezes, nos confunde com o próprio poder judiciário. E aí eu acho que a gente quebra essas barreiras cada vez mais, como o podcast, além dos autos, levando o que é o Ministério Público, levando quem somos, o que fazemos e onde estamos. Isso é primordial, seja da nossa instituição, seja da nossa associação, isso Brasil afora. Depois disso, a gente tem que repensar a nossa forma de atuar. E eu posso confessar que eu nunca tive problema nesse poder de agenda. Não tenho esse poder de agenda. Com erros ou acertos, eu consigo me reorganizar e me organizar. Eu já sei o que eu vou fazer em novembro. Eu já sei o que é que eu quero fazer em novembro. Eu já sei o que é que eu quero fazer na última semana de novembro, que é do ativismo para ela luta pelos direitos da mulher, da violência doméstica. Já está tudo na minha cabeça e eu já combinei com as juízas que eu tenho o prazer de trabalhar, com Clécia, com Karine, que atua na primeira vara, e por aí vai, e com todas as outras juízas que eu trabalhei, os juízes que eu trabalhei, esse meu poder de agenda. Então, assim, eu também marco umas coisas meio loucas, né? Então, assim, eu também faço umas coisas, se eu tenho que fazer uma inspeção, eu já começo 7h30 da manhã, aí 8 horas já estou dando uma palestra, aí terminou uma audiência 11h30 e eu já vou para uma inspeção em outro canto, e aí eu já marco uns meets para atender um pessoal tipo 1h da tarde. É uma coisa meio louca, mas eu sempre fui assim, e por aí vai, nunca mudei. Então, assim, eu acho que a gente tem que se reinventar, não é fácil, e às vezes essa fórmula de Fabíola não é a fórmula de Lícia, não é a fórmula de Rotondo, não é a fórmula de Érica, nem de Joaquim. Então, nós temos que realmente se reorganizar para dar conta dessas demandas, mas temos que quebrar barreiras. E sermos mais práticos, menos burocráticos. Eu acho que a gente ainda está muito burocrático na nossa instituição. E às vezes eu procuro logo resolver o problema antes de instaurar o procedimento. Depois eu coloco tudo de uma tacada só. E às vezes a corregedoria vem e vai dizer, mas está tudo no mesmo dia? Eu disse, pois é, mas já resolvi. Então, eu quero resolver o problema da comunidade. Isso é Fabíola. O conceito de resolutividade é exatamente esse, buscar soluções fora do formalismo. Lógico que a gente tem que respeitar as leis, a gente não pode descumprir nenhuma normativa. O conceito de agente político é exatamente para esse. Nós não podemos ser amarradinhos ali, dizendo, a gente vai acordar, vai entrar 8 horas no trabalho, vamos ter isso, isso e isso. Não, a gente tem que trabalhar um conceito que Lícia também já falou em outros episódios, planejamento estratégico. O planejamento estratégico não é só institucional. Nós, como agente político, temos que fazer o nosso próprio. Nós temos que saber quais são as demandas da nossa comunidade, saber que nós temos 3 mil processos judiciais que vamos ter que ter audiência, nós temos que combinar com o juiz. Eu faço parte de um processo, uma ação penal minha, eu vou ter que participar, o Ministério Público tem que estar presente, mas eu não posso estar lá de manhã, de tarde, de noite. Eu preciso de um horário
horário para fazer minhas outras atividades. Eu preciso fazer uma audiência pública, eu preciso fazer uma inspeção, eu preciso trabalhar nos meus procedimentos extrajudiciais e para isso eu preciso de tempo. E a nossa carreira tem ônus e bônus. Nós temos diversas prerrogativas, mas também a gente tem uma demanda gigantesca e nós temos que realmente nos reinventar. Promotor de justiça, para quem está querendo entrar na carreira, não tem horário. Nós trabalhamos de fato de manhã, de tarde, de noite, final de semana e Fabiola aqui é um exemplo disso. Inclusive, eu acho que ela deveria dar um curso pra gente de como organizar o tempo. Entendeu? Muito importante isso. Porque o tempo dela é mais do que 24 horas do dia. Eu tenho certeza que o dia dela tem mais de 24 horas. Não, tem horas que a gente diz, não, hoje eu não vou fazer nada externo porque eu tenho muitos processos para despachar. Hoje eu não vou fazer nada externo porque eu tenho audiências importantíssimas. Mas sempre com esse diálogo, essa sinceridade com o Poder Judiciário, com a Defensoria Pública, com todos os atores. Eu acho que esse diálogo tem que ser franco, até porque todos nós temos o mesmo objetivo, é atender o cidadão, é tratar bem, é dar um resultado final. Da mesma forma que também a gente encontra essa agenda, quero poder de agenda, eu também penso que os colegas magistrados também, porque eles também são cobrados, e a Defensoria da mesma forma, e os delegados também. Então, se nós repensarmos isso em conjunto, eu acho que dá para a gente encontrar as soluções, porque não só somos nós, eles também são cobrados disso. Eu fico imaginando, um dia desse eu conversava com um colega magistrado, que eu fico imaginando como deve ser a caixa do PJE deles. Então, aquilo também é assustador. E aí nós pensamos, vamos também estar do lado deles, vamos também estar do lado da Defensoria Pública, com 1000 atendimentos de natureza bem individual. E o delegado também, que tem 1000 crimes batendo na porta dele. E, às vezes, se a gente repensar isso, dessa construção coletiva, com esse olhar bem humano, talvez a gente possa entender que nós somos falíveis, que nós temos demandas, temos famílias, mas também queremos dar uma solução. Se vai ser certo ou errado? Eu concordo. E fazendo um link também com o episódio de Paloma, que ela falou uma frase, que a gente precisa entender a dor do outro. A gente sabe as nossas dores, como promotor de justiça, como Ministério Público, mas e a do Judiciário, a da Defensoria, dos delegados. Enfim, a gente precisa entender que nós todos temos os mesmos objetivos, os mesmos princípios, queremos o mesmo resultado para a sociedade e para isso a gente precisa também, como já foi dito aqui, dialogar com outras instituições para saber fazer esse ajuste fino, para entender que o Judiciário tem as metas deles, nós temos a nossa meta, que a nossa meta é dar resultado para o cidadão, sermos resolutivos para quando o cidadão chegar na promotoria lá em Rosário, Buriticupu, ou Morros, entrar com uma demanda e nós termos algo a dizer. Nem que a gente diga que aquela demanda não tem solução dentro do Ministério Público ou em outro local, mas dar um resultado para ele, ou quando nós podemos fazer algo, dizer, a gente recebeu essa demanda, vamos dar tratamento dela. Às vezes o tempo demora um pouco mais do que nós esperamos, mas a gente tem que entregar alguma coisa. Mas para isso a gente precisa entender das outras instituições. Eu concordo com a Fabiola. Eu acho interessante essa visão, mas assim, Fabiola, alguns colegas têm a sorte de trabalhar com pessoas que entendem a necessidade do Ministério Público dele ter a sua agenda também com a comunidade, seja de palestras, seja de vistorias em escolas ou em unidades de saúde, mas outros não, né? Outros trabalham com alguns juízes que, pelo fato de precisar, de serem cobrados pelo CNJ, talvez a dor deles seja justamente essa, de ter que bater metas, eles precisam marcar audiências de manhã, de tarde, de noite, e às vezes impossibilita, né, esse poder de agenda do Ministério Público. Então, eu queria saber de ti, o que é que a instituição, assim, o que é que você entende, enquanto promotora de justiça, de que forma que a instituição pode nos apoiar nesse sentido, nesses casos, institucionalmente, de dar apoio ao promotor de justiça, que não tem, às vezes, essa conversa, esse diálogo tão bom assim, para ele combinar. Eu tenho uma visão que talvez ninguém goste. Eu acho que a instituição, ela não pode se miscuir e adentrar nesse seara de uma questão local, em que um membro do Ministério Público, com um magistrado, com um defensor público, eles não vão poder se entender para construir aquilo. Porque aí parece que nós não estamos lidando com pessoas adultas, com pessoas que são donas do seu lado profissional, da sua capacidade de pensar e de construir. Porque nós temos que pensar que o judiciário não é só meta. Na verdade, eles têm ali o poder de decidir
a vida do cidadão. Uma demanda ajuizada por nós, que ele vai ter que construir uma audiência, ele vai ter que dar uma sentença, ele vai ter que analisar um recurso para que aquela demanda chegue ao final. Então, todos nós vamos ter essa gama de atribuições nas nossas instituições e poderes, e eu acho que isso tem que ser um diálogo franco, sem que ninguém busque estar acima de ninguém, mas uma construção. E eu acho que a nossa instituição nos ajuda com ferramentas tecnológicas, nos ajuda com a qualificação dos servidores, nos ajuda com estagiários, com corpo administrativo, porque aí nós podemos ter, como temos os nossos assessores, podemos ter mais estagiários, para que ferramentas tecnológicas, para que quando a gente possa, enquanto está fazendo uma audiência e já pensando numa atividade extrajudicial, nós tenhamos um corpo técnico administrativo que possa já cuidar dos nossos processos, já pensar nos nossos demandas e cumprimento de metas, outras que não vai simples e sistemas que não vai nos assoberbar tanto, porque realmente nos angustia isso. Temos tantas coisas. Um dia desse eu tinha 100 simples para dar baixa, que meu servidor não estava conseguindo, porque ele não estava muito ainda qualificado nisso. E aí eu deixei de lado isso, fui cuidar de outras coisas. Depois eu encontro uma horinha e quando eu resolvi, dei baixa naquilo, para que todos entendam o nosso sistema de cadastros, né? Então, assim, a gente precisa, sim, dialogar. E essa construção é no início. Agora, eu também, como eu disse, eu já sei o que eu vou fazer em novembro. Então, essa minha cabeça que está lá em novembro, eu já conversei com os magistrados que na última semana de novembro eu vou fazer atividades externas e, ao mesmo tempo, a juíza já me disse que nós precisamos fazer atividades judiciais. É a semana do ativismo e aí nós vamos fazer júri de feminicídio. Então, assim, já conciliamos. Então, assim, é uma construção coletiva. O diálogo tem que existir. Eu acho que é o caminho, o diálogo é o caminho. Mostrar, mas uma construção para o futuro. Não dá para ser para ontem. Eu não posso também entender que amanhã eu não participo de audiências onde a Constituição e as leis disseram que eu sou essencial, primordial, que eu tenho que estar numa audiência, garantia constitucional, garantia legal, na condução daquele processo, eu dizer, não, amanhã eu já tenho outra coisa. Era ainda. E as partes que também esperam da gente o resultado do processo. Eu acho que Érica se referiu a uns casos recentes que nós tivemos na instituição. É fato que nós estamos com a quantidade de membros inferior à dos magistrados. Então, várias promotorias estão sem promotores de justiça. Existe o juiz titular, o defensor titular, mas não tem promotor, e o juiz, querendo dar andamento aos seus processos, estava designando audiências, e o promotor, como não é o titular, ele estava estava temporariamente substituindo aquela unidade, não tinha agenda para marcar aquelas audiências, e mesmo assim foram marcadas as audiências, o colega não conseguiu comparecer, por conta disso o juiz acabou ignorando. Só que isso também, para mim, passa também pelo diálogo. Está faltando diálogo da outra parte. Ele entender que ele assumir uma unidade em que não há um promotor titular, ele vai ter que flexibilizar seus horários, vai ter que entender, vai ter que passar a agenda para o colega que está substituindo. Eu tenho tantas audiências, quais são os horários que você tem? A construção é coletiva. Exato. A construção não é coletiva. Só da gente para lá e nem deles para a gente. Porque vai dar resultado. A construção coletiva, ela dá resultados. Eu já estive respondendo no primeiro semestre com marcas que estavam sem promotor e eu fui logo. E aí, eu sou assim. Primeira coisa que eu fui atrás foi do telefone do secretário judicial e do juiz. E mandei um WhatsApp. Logo. Oi, bom dia. Como diz. Eu sou Fabiola. Vou trabalhar com vocês por 3 meses. E queria que a gente montasse essa nossa pauta para dar vazão a tudo. Estou aqui para ajudar e para somar. Então, eu já disse que eu vou ajudar. Eu já disse que eu vou construir tudo em conjunto e eu já anunciei isso com 1 mês antes de sair a portaria, depois que eu fui contactada. Então, eu já anunciei que eu estou disposta ali a tudo, a ajudar, já baixei a guarda, já disse que eu estou disposta a ajudar. Eu sou assim e deu certo. Nós construímos aquela pauta em conjunto
E fizemos tudo que era possível por Anajatuba. Não fiz mais porque não deu tempo. Então, assim, sabe, é uma forma mais simples de eu ver a vida. Porque se não for assim, se eu não conseguir enxergar a vida mais simples assim, não vai dar certo. Como diz a sabedoria popular, o combinado não sai caro. O combinado não sai caro, perfeito, porque a gente vai mostrar com isso, talvez, esse passo, esse estender a mão de que é possível construir conjuntamente. Porque a sociedade não vai querer saber se é Fabíola, se é Érica, se é Rotondo, se é o juiz de Anajatuba, se é a juíza de Rosário. Ele quer resultado da vida dele. Você manda um papel para ele quer saber a sentença, é capaz. Agora me explica o que foi que resultou. Então, essa é a nossa sociedade. Essa construção coletiva, eu percebo muito na tua atuação, inclusive com a sociedade civil, né? Eu tenho alguns... A gente conversa muito de manhã, né? Antes de 8 horas, a gente troca muita informação e você está sempre construindo eventos em Rosário, como tu fala, já está com tua agenda aí para novembro. Nós estamos em setembro, né? Aqui, só porque as pessoas talvez vá ao ar em novembro, não sei. Mas Fabíola faz capacitação de conselhos sociais, seja da educação, pessoa com deficiência, idoso, também tem a questão dos grupos reflexivos. Sim. Eu queria que tu falasse, Fabíola, pra gente de que forma você busca na sociedade um parceiro para essa atuação junto do Ministério Público, parceiro Perfeito. com o Ministério Público. Perfeito, fundamental, né? A sociedade ao lado da gente. E quando eu quebro as barreiras de estarem com eles, ao lado deles, para eles, construir para eles e com eles, né? Essa construção, eu já crio logo um grupo de WhatsApp com cada conselho, eu já dou um oi, eu já dou um bom dia, eu já peço para vir na promotoria, eu já passo na sede do conselho para ver a estrutura, para trocar umas ideias. Isso, coisas sem formalidade. E com isso, essas barreiras vão sendo quebradas. E aí, ao mesmo tempo, a gente vai construindo quais são nossas demandas do ano. Na questão da formação, na criação dos conselhos ou implantação dos conselhos, isso foi uma demanda pensada ano passado, da necessidade da reconstrução de alguns conselhos municipais, para que aquele pacto de 88, em que a sociedade, a Constituição disse, a sociedade vem conosco para a gente construir esse Brasil melhor, essa cidade melhor. Então, com base naquele pacto de 1988, eu entendo que os conselhos municipais, eles são fundamentais. É o momento em que a sociedade vai estar construindo, observando e fiscalizando. Então, a formação dos membros do conselho são fundamentais. Então, eu baixei e instaurei procedimentos na promotoria para ver a legalidade de cada conselho e as eleições. Depois disso, estão formados. E aí, capacitação. Capacitar o povo, o cidadão, nunca é demais. Então, em janeiro, eu firmei um pacto com eles que os conselhos municipais seriam capacitados pelo Ministério Público 2 vezes ao ano. Eu asseguraria 2 vezes ao ano essas capacitações, criadas por mim, formadas por mim, com parceiros. Sim. Mas eles estariam lá com mais outros atores da sociedade. Já cumprimos a meta do primeiro semestre, que foi a realização dessas captações com o Conselho Municipal da Pessoa Idosa, da mulher, da pessoa com deficiência, do Conselho Tutelar. E agora nós vamos para o módulo 2, já dia 11 agora de outubro, com os conselhos com a pessoa de deficiência, que por sinal nós convidamos Morro, Presidente Juscelino, Cachoeira Grande e Santa Rita. Eu adoro estar junto com meus amigos da região. Então, é fundamental que a gente traga a sociedade para próximo da gente. E os conselhos quebra barreira com eles. Eles adoram nos ouvir. Eles adoram estar, vocês sabem disso, que vocês são promotores atuantes nas comarcas de vocês. Então, quando a gente quebra essas barreiras, eles se sentem à vontade de construir com a gente. Nós já defendemos aqui várias vezes que quem vai resolver os problemas da sociedade, de fato, é o cidadão, é o controle social. Mas a gente percebe sempre uma dificuldade. Às vezes o cidadão quer participar do conselho, mas ele se sente desmotivado porque, historicamente, ele não deu resultado. Normalmente, quem participa é ligado à gestão, acaba que
fica parecendo que ele está lá para homologar os atos da gestão e não por fiscalizar. Como é que tu atua no engajamento do cidadão, mostrando de fato como o conselho pode ser importante, que um conselheiro atuante ou um conselho atuante realmente dá resultado na sociedade? Pronto, é o que eu falei. Primeiro, capacitar. Se você capacita, se você informa, se você leva conhecimento àqueles membros, eles vão sentir pertencentes àquele grupo. Se você mostra que ele está representando uma associação e que ele vai ser importante, a voz da associação dele, a voz do povoado. Um dia desse eu gravei um vídeo para os membros do Conselho da Pessoa Idosa de Bacabeira, que alguns não compareceram na reunião. Eu gravei um vídeo para eles. Oi, bom dia! Como é que vocês estão? Eu tô com saudade, vocês não vieram para a reunião. E eu preciso de vocês. Cadê fulano? Eu disse o nome dele. Você é de Peris de Baixo? Nós temos tantas demandas de Peris de Baixo. Então, eu mandei o vídeo, foi colocado no grupo deles, onde só estavam eles, para eu ver o impacto do meu vídeo. Sim. Aí depois eu perguntei qual foi o impacto do meu vídeo no grupo. Aí eu convoquei a reunião e vieram todos. E Fabíola, ela capacita e depois ela puxa a orelha, né? Outro dia ela me ligou para perguntar alguma coisa sobre... Era parecer do Conselho do Fundeb. E aí a pessoa não estava achando. Aí ela estava no telefone comigo e disse assim, não, mas olha, mas vocês também têm que fazer a parte de vocês. Como é que você não leu isso aqui? Não. Eles estavam todos na minha sala. Eles não sabiam movimentar e abrir o sistema. Aí então eu disse, não, nós vamos aprender agora e eu vou buscar informações com Érica. E Érica estava dando as informações, ela estava me capacitando, mas eu estava com todos eles na minha sala. Então nós terminamos por aprender naquele momento ao vivo a cores e deu tudo certo. E foi uma forma rápida. E eu até comentei com o Elton da CGU. E aí eu não precisei ir buscar a CGU, que tem tantas demandas atrás de recuperar tantos ativos. Então, assim, são coisas básicas. Eu acho que está faltando esse diálogo mais básico com eles para mostrar, você é do povo, você representa a sociedade, vamos juntos aqui. Vamos juntos. Mas isso demanda tempo, isso demanda vontade, isso demanda amor. Podemos dizer assim, você colocar todo o seu eu naquele momento de buscar esse resultado. E eu acho que dá certo, tem dado certo. Tem problemas, talvez eu vá gravar 3 vídeos lá para Bacabeira, mas eu vou conseguir. Eu tenho certeza que eu vou conseguir. Para a eleição dos membros do Conselho da Pessoa Idosa, não estava se conseguindo a articulação da sociedade civil. A assistência social chamou a todos, expediram os convites e eles não foram. Eu disse, eu quero o telefone de cada pastor, de cada associação. E eu mandei uns vídeos, uns áudios, e vai ser no dia tal. E quando eu vi, a sala estava lotada. Eu fiquei tão emocionada que me deu vontade de rir, chorar. Eu não sabia se eu sorria, se eu chorava. E deu certo. Cansa, pode cansar, mas o resultado é maior. Importante. Eu acho engraçado o que a Érica falou, porque já falaram, deram um toque para mim que eu fico puxando muito a orelha do cidadão. Mas é porque, de fato, eu acredito no controle social. Eu sei que existem pessoas engajadas que elas precisam fazer a parte dela. O conselho é algo voluntário, mas se ele entender que o conselho vai dar resultado para a sua comunidade, ele vai lá com vontade. Por isso que eu acho importante esse puxão de orelha que Fabíola dá. Agora, eu acho importante, Felipe, que a gente também quebre as barreiras dos próprios conselhos. Porque muitas vezes eu acho que a gente ainda está muito apegado às questões presenciais. E eu acho que as ferramentas tecnológicas, se você tem um membro do conselho que ele está num povoado distante, você querer que esse membro, doutora, mas é só uma vez no mês. Não, mas às vezes você pode colocar ele online, às vezes o conselho pode ir até para a casa dele. Então a gente tem que tentar quebrar barreiras para fazer funcionar, porque a sociedade ela está meio distante. Sim. A sociedade está vivendo um dia a dia de 24 horas meio distante dessa participação popular, dos conselhos, esse engajamento. Eu acho isso interessante também. Sim. Eu até falei recentemente que, por exemplo, eu nunca me vi fazendo um podcast, mas eu acho que é importante esse canal de diálogo, porque aqui também serve para a gente levar informações para quem talvez não
houvesse uma convocação do promotor de justiça lá na cidade, ele não fosse comparecer, mas talvez um dia um vídeo desse aqui chegue para ele e desperte o interesse dele nesses assuntos, ou então em querer mudar a sua comunidade. E eu acho que a gente precisa de fato quebrar essas barreiras. O presencial é muito importante, mas eu já falei aqui, por exemplo, às vezes a gente marca uma audiência pública, comparece 90 pessoas, 100 pessoas e fica restrito àquele momento. Às vezes a gente marcando uma audiência online, uma audiência pública gravada, que seja transmitida, que as pessoas possam pegar os melhores momentos, os momentos que as pessoas acharam mais interessantes e compartilharem no grupo de WhatsApp, botarem no seu Instagram, isso aumenta muito o alcance. Sem dúvida alguma. E eu acho que muitas vezes a audiência pública termina comparecendo pessoas que são levadas para aquele fim. E não vai alcançar e ter um alcance do que nós queremos para aquela demanda, né? Para definir. Está previsto na nossa lei, está previsto nas nossas resoluções, mais um canal de diálogo com a comunidade? É. Mas eu ainda sou adepta das reuniões no bairro, no povoado, dentro da escola, e chama todo mundo para lá, dentro de uma igreja, porque aí você atinge a comunidade. Mais ainda, muitas vezes, do que fazer uma audiência pública numa sede, onde determinados grupos vão estar presentes na defesa dos seus interesses e o resto da comunidade não sabe nem o que a audiência pública foi aquela e o que se definiu. Não adianta a gente fazer uma audiência pública, mostrar, ou seja online, presencial, e não ter o feedback e ver se o resultado daquilo ali foi concreto ou não. Porque é sempre um ciclo de avaliação. Faz, avalia, recebe informações, volta para o ciclo. Porque só assim a gente vai evoluindo. Fabíola, assim, ouvindo tu falar, parece tu deixa as coisas muito fáceis, né? Parece assim que é muito tranquilo, que você é uma pessoa muito prática, muito pragmática. Então, e assim, pelo que eu percebi, já te conheço de antes, mas assim, conversando agora com você, o diálogo é uma questão muito essencial no teu trabalho, né? Mas eu queria que tu falasse pra gente um pouco dos desafios que é tentar promover soluções de cunho duradouro dentro das atribuições do Ministério Público, construir pontes ali dentro, resolver problemas estruturais que estão ali naquela comunidade há muito tempo. Quais são os principais desafios que tu elencarias ali nessas... Assim, eu tenho alguns desafios e eu acho que um dos maiores desafios nesse nosso estado é a educação. É você levar uma educação de qualidade, manter essa qualidade ao longo de todo um ciclo da vida daquela criança que está na creche até o ensino médio. Então, eu acho que esse é o grande desafio do Ministério Público brasileiro, em especial do nosso estado. Então, quebrar essas pontes é fundamental. Quebrar as pontes para construir pontes sólidas, porque elas não estão sólidas. Então, a gente precisa levar essa educação de qualidade, mas repensar que o cidadão tem que fazer parte integrante. Eu estava há pouco mandando uns áudios e pensando nisso. Repensar a população, a sociedade, a família, de entender que a educação ela é fundamental. Nós estamos muito volúveis, nós estamos muito rasas, porque hoje tudo é rede social, o nosso conteúdo está muito rápido, né? Se podemos assim dizer. Então, os desafios são esses, de nós construirmos essa educação de qualidade, solidificar isso para que a população entenda. E esses desafios são muito grandes, porque até você fazer com que todos esses atores entendam que isso é necessário. Né? Que isso é necessário. E aí nós temos que chamar a família, nós temos que chamar a igreja, nós temos que chamar as autoridades, nós temos que chamar o próprio aluno para fazer isso entender. Então, construir essas pontes, solidificar é muito importante. Então, para mim, essa é uma das maiores metas que eu tenho, é a educação e a violência contra a mulher. Porque eu entendo que ainda há muita subnotificação. Eu acho que a mulher ela ainda é muito vítima dela mesma, dela entender que ela não é vítima. Ela precisa entender que ela é vítima, ela precisa entender para que ela se sinta abraçada. E eu tô nessa missão lá comigo em Rosário e Bacabeira, de eu falar com cada mulher vítima de uma medida protetiva,
de eu falar com cada criança, com família que está fora da escola, que eu acho que hoje não é mais esse o problema, criança fora da escola. Eu acho que só está fora da escola quem quer. Na minha visão. Sim. Por incrível que pareça, porque hoje eu busco, por exemplo, se me disserem que o transporte escolar deu o ônibus quebrou no meio da estrada, hoje as pessoas conseguem me mandar um áudio na hora. Sim. Que o transporte escolar parou e já me filmam. Então, assim, já me filmam o transporte. Então, naquela mesma hora, eu já busco esse diálogo imediato. Para resolver. Para resolver, que o ônibus continue a funcionar naquele minuto. Então, eu acho que os desafios são muito grandes do Ministério Público e eu quero vencer esses desafios com a educação de Rosário, com a educação estadual de Rosário, Bacabeira, com a educação municipal de Bacabeira, e eu tenho essas metas. Eu acho que o desafio é esse, porque nós vivemos uma sociedade imediativista. É difícil a pessoa enxergar na educação, porque o resultado não vai vir amanhã, hoje, vai vir em vários anos. E é difícil a gente conseguir vender essa ideia e atrair de fato as pessoas para poder, entendeu? Vamos investir nisso, numa educação não apenas formal, mas na prática, de entender quais são os direitos, deveres, estudar, lógico, as matérias junto à escola. Reformular a educação. Isso. Acho que a gente estava falando isso com Fabíola outro dia, num desses áudios, que era justo, ela falou exatamente o que ela disse aqui. O problema agora não é mais a criança fora da escola, até porque existem programas como Bolsa Família, que cobra essa presença da criança na escola. E ela dizia nesse dia, não, a gente tem que trabalhar agora para que que ela dentro da escola, porque ela já está, que ela receba de fato uma educação de qualidade. E que isso vai repercutir em todos esses assuntos que a gente já falou. Perfeito, então, uma educação de qualidade, a gente vai ter uma educação social, né? A população conhecedora dos seus direitos para que possa brigar por eles. Uma educação voltada para mitigar desigualdades, para erradicar desigualdades, para mitigar preconceitos, né? Então, contra a pessoa com deficiência, para esclarecer, por exemplo, os direitos das mulheres, para que ela possa entender as violências que ela pode ser vítima e que de que forma ela pode se defender, né? E também, com a educação, a gente pode educar os homens, né? Também a respeito disso, que é um outro trabalho que Fabíola tem também, que ela desenvolveu, dos grupos reflexivos lá em Rosário, né? Era exatamente essa minha pergunta agora, que já que a gente começou a falar de violência doméstica. Sobre a tua experiência na formação do grupo reflexivo de homens. Foi gratificante. Eu examinando todos os grupos criados no país, essas experiências pioneiras que surgiram em outros estados, e aqui no nosso estado, através de valorosas colegas como Sandra Garcia e Selma, e por aí vai. Se eu fosse eu não quero nem falhar em nominar diversas amigas que fizeram o pioneirismo desses grupos reflexivos na nossa instituição. Mas aí eu fui vendo barreiras. Todas as instituições ou poderes dentro de Rosário, eu não posso, doutora, eu estou cheia de atribuições, aqui na minha secretaria não dá, eu não tenho isso, eu vou fazer isso na promotoria e vai ser lá. Então, eu puxei todo mundo para dentro da promotoria, vendendo facilidade. Eu disse logo que eu ia dar o café, que eu ia dar água, que a folha de frequência eu que ia fazer, que o data show já ia estar pronto, que eles só precisavam chegar, o palestrante. Então, assim, aí eu fui construindo o projeto e vendendo facilidade. E escolhemos os homens de acordo com as medidas protetivas e as decisões judiciais para cumprir essa imposição e essa decisão da Lei Maria da Penha. E foi gratificante. Nós já vamos para o segundo módulo e não me mordeu. Eu não achei que uma vez por semana aquilo ali, eu disse, meu Deus, como é que vai ser? Se eu tiver audiência? E na hora e tal, e eu fui conduzindo aquilo de uma forma tão mais prática, tão mais simples, no grupo com os homens. Eu criei o grupo com os homens que seriam beneficiados, eu criei o grupo com os painelistas, eu criei o grupo com as duas, a assistente social e a psicóloga do CREAS, que nós somos parceiros. E foi fácil. E eu já na véspera dizia, me manda o painel, no outro dia já estava lá, e assim por aí foi. Resultado, foi gratificante. Nós só tivemos um problema com um homem que ele teve que abandonar na metade do curso,
do grupo, porque ele está internado para questões de uso de drogas, mas graças a Deus foi uma coisa voluntária. Então deu resultado. É necessário. E engraçado que no último dia eu fui conversar com um dos participantes e eu tive que chamar ele na promotoria, porque ele estava começando de novo a quase reincidir. E eu tive contato com a vítima, porque eu quero ter contato com todas, por WhatsApp, todas falam comigo, e ela me mandou um áudio: doutor, amanhã é o último dia, eu acho que ele vai reincidir. Ela não usou essa palavra, mas eu acho, ele não me deixa em paz. E eu chamei, foi logo, vamos conversar. E ele chorou muito, e eu fui fazer ele compreender de que a vida tem que mudar, mas a escolha era dele. Então, com esse diálogo, Fabíola, mas tu está tratando de questões pessoais, tu não vai dar conta. E quem está em cidades tão grandes não vai dar conta. Sim, mas eu não estou vendendo o meu modelo. Eu estou fazendo o meu modelo, que está dando certo em Rosário e Bacabeira, que deu certo em outras cidades, esse contato direto. Só então, explica para quem está ouvindo o que é o grupo reflexivo para homens. O grupo reflexivo, é muito interessante isso informar, porque o grupo reflexivo ele foi criado pela Lei Maria da Penha, onde ele, por decisões judiciais impostas aos homens condenados, que tivessem uma sentença condenatória por praticar um ato previsto na Lei Maria da Penha, um crime de violência doméstica ou através de uma medida protetiva, esse homem ele poderia haver uma substituição de uma pena de prisão, de uma pena mais impositiva, para que ele participasse de grupos onde ele fosse dialogar, onde ele fosse refletir sobre a conduta dele. Isso é interessante porque quantos homens não são condenados a penas de prisão, e eles na própria prisão ou na própria audiência eles nos dizem, quando eu sair daqui, ou dizem para a vítima: eu vou matar, eu vou violentar novamente. Então já está comprovado e provado que nós precisamos tratar esse homem. E nós vamos tratar esse homem como? Com apoio psicológico, com apoio psiquiátrico, com tratamento das drogas, do álcool, né? Nós vamos tratar no diálogo franco, aberto, até do membro do Ministério Público sentar na audiência, mas para que ele sinta que as ações dele vão ter consequências para a vida dele, para as vítimas secundárias, né? Que são as crianças, o próprio pai, mãe, avô e avó. Então, o grupo reflexivo é válido. E eu já estou empolgadíssima para o meu segundo módulo, terceiro, quarto, quinto, que acho seja. Que também é fazer, assim como a mulher não se vê em determinadas situações como vítima, ela não reconhece determinadas atitudes como violência, eu acho que nós temos, e a gente percebe muito isso nas audiências, os homens achando que o que eles fizeram não é nada demais. Perfeito. Que o que ele fez, ele acha que é normal, porque ele viu o pai dele fazendo com a mãe, Perfeito. Por exemplo. Então é justamente quebrar esse ciclo e ensinar que não é assim que se trata uma mulher, que isso é sim uma violência, que isso é culpa talvez, ou é resultado de um machismo estrutural que existe na sociedade. Sim. E que esses comportamentos precisam ser mudados, e a educação é um grande aspecto para isso. Né? Fundamental, só fazendo um parêntese, de que a mulher, a vítima, ela é abraçada por todos nós. Já é o nosso papel enquanto Ministério Público dar toda essa segurança, proteção de todos os atores, acolhimento, a rede de proteção, de defesa da mulher. Ela acolhe a vítima, ela cuida, ela protege, ela vai fazer os encaminhamentos para cada órgão. E o homem, ele veio nesse segundo momento, nesse segundo plano, por conta de reincidências, de ações que eram praticadas, e se viu que se nós não tratarmos e formos buscar só o lado punitivo na esfera penal, nós não íamos não íamos conseguir diminuir esses índices de violência, que ainda são muito altos, e a gente precisa fazer mais, muito mais, diariamente, 24 horas por dia, atender essa mulher que é vítima de violência, cada vez mais capacitar todos os atores, as polícias, nós mesmos, nossos servidores, toda a estrutura da rede de proteção para que essa mulher se sinta acolhida 24 horas, porque a violência doméstica ela não tem hora para ser praticada.
E pra tentar... Então ela não pode esperar que Fabíola resolva atendê-la no outro dia, E pra tentar- 8 horas da manhã. Tentar atingir na origem do problema, né? Que é a conscientização. Porque não adianta Conscientização nada da mulher. segregar aquela pessoa por um Mas tempo. mesmo com a conscientização, essa violência doméstica ela vai estar podendo acontecer a qualquer momento. Não, eu digo como acontece com a violência contra a criança. Pelo lado do idoso. homem, do agressor. Sim, sem dúvida. Fabíola, só antes de passar para a Alicia rapidinho, a gente tratou aqui sobre resolutividade, sobre várias coisas que tu consegue assim, ter um resultado junto com a sociedade, mas esse 26 anos de Ministério Público? 26 anos. Nesses 26 anos de Ministério Público, acredito que muitas situações já te angustiaram, já te frustraram, por você não conseguir resolver, porque a tua ação não foi efetiva, ou porque você entrou com uma ação e não conseguiu um resultado. Eu queria saber como é que você lida com essas frustrações que nós também, de vez em quando, lidamos, de a gente atuar naquele sentido para resolver, para garantir um direito, e às vezes não ter um resultado rápido, ou às vezes não ter esse resultado. Isso é triste. Seja nos nossos procedimentos da promotoria extraprocessuais, como nas demandas que a gente judicializa. Então, no começo da profissão, no começo de ser Ministério Público, essas frustrações ficam mais visíveis, né? A gente se angustia, a gente chora, e hoje a gente vai criando um amadurecimento maior, que mesmo com aquela ação judicial que tramita, eu vou buscar solução extrajudicial. E é isso que o processo está posto hoje nas demandas de natureza coletiva, ou que seja individual, que mesmo na judicialização se busca a mediação, se busca a conciliação, a autocomposição. Então, mesmo quando eu entro hoje com ações judiciais, como se podemos dizer, eu vou por trás buscar aquela solução. Eu vou entrar em contato com as secretarias. Então, essas frustrações, hoje, eu estou muito mais madura e eu consigo não me angustiar tanto com elas, mas partir para um ataque da construção dessa resposta, desse resultado. E, às vezes, quando a população me liga, doutora, e aqui não saiu nada, eu disse, espera ainda, vamos aqui, vamos já, daqui para amanhã nós vamos buscar. E aí eu já saio em campo em busca disso, para ver se a gente constrói uns resultados mais concretos, né? Porque é tão bonito quando às vezes eu recebo no WhatsApp, alguém me manda, e eu compartilho isso com as juízas que eu trabalho. Uma pessoa que manda, doutora, muito obrigada, olha, eu recebi todos os medicamentos daquele processo. E aí, na mesma hora, eu compartilho com as juízas que eu trabalho. Eu mando porque nós fizemos aquilo em conjunto. Nós construímos aquela solução. E aí eu acho que isso contagia. Então, a sociedade, aí eu digo, maravilha, muito obrigado, que ótimo. Então, tanto para o judiciário, eu tenho o hábito de agradecer. É um agradecimento, e eu agradeço mesmo, muito obrigado pela decisão, por incrível que pareça, podem me chamar de louca, o que seja, eu agradeço. Pela sensibilidade, né, de apreciar eu aquela agradeço, decisão. porque eu sei que tem muitas demandas. Sim, mas E eu agradeço para o cidadão que me deu uma resposta, que maravilha, vamos continuar. Olha que o remédio tem que vir no próximo mês. E eu chego às vezes ao ponto de agradecer até as secretarias municipais, eu ligo de volta, ó secretária, a parte me diz que já recebeu os medicamentos, muito obrigado, vamos construindo as coisas em conjunto. Eu fico aqui pensando o tempo dela, como faz pra Eu adoro um WhatsApp. Eu acho que isso é importante, porque aí responde um pouco porque tu não teve problema com a agenda, porque tu compartilha as vitórias, e compartilhando as vitórias tu acaba engajando todo mundo, e normalmente as nossas ações a gente não vai conseguir sozinho, a gente depende de outras instituições, e compartilhando as vitórias a gente engaja as pessoas e conseguimos obter resultados muito melhores. Um dia desse eu tinha um pessoal, de uma comunidade distante, que com essa nova certidão de nascimento que precisa ser tirada para novo RG, está gerando demandas muito grandes, né, no PROCON. E são cidadãos idosos, são pessoas com deficiência, são crianças que precisam e todo mundo quer. Eu liguei para o coordenador, aí coordenador, tudo bem, então assim, vamos construir, o pessoal é do interior, vamos ver se a gente divulga mais, quais são os horários. Então assim, talvez esse fato de eu falar com eles, de qualquer que seja,
o posto de qualquer que seja aquela... Eu sei que aquele cidadão, eu não vou precisar falar com o coordenador geral do PROCON em São Luís para resolver uma demanda de Rosário. Então, eu adoro o WhatsApp. Eu adoro ter o contato de todo mundo no meu telefone, de cada cidadão, do Joãozinho lá de São Miguel, do outro da Providência, do outro de Itamirim, o SD lá da escola. Eu adoro manter contato com todo mundo. Ô, Fabíola, agora a gente vai entrando num quadro que a gente tem aqui que chama Além da Alçada. É um quadro mais prático, já para a gente finalizar com uma leveza, para te conhecer um pouco mais, a Fabíola, né, por trás da promotora de justiça. E eu vou fazer algumas perguntas mais pessoais, né? E eu vou começar fazendo uma pergunta, porque ouvindo tu falar aqui ao longo de todo o podcast, eu queria saber se tu te enxergas sendo outra profissão que não promotora de justiça. Nunca! Não penso. Quando eu estava no Ministério Público do Ceará, que eu era uma servidora, que eu ocupava todo e qualquer cargo, para onde me colocasse eu ia, eu precisava daquele emprego, porque antes de ser servidora do Ministério Público, em cargo comissionado lá, eu passei 3 anos na minha faculdade digitando cheque na Caixa Econômica, numa empresa terceirizada. Eu entrava meia-noite e saía 8 horas da manhã. Eu precisava daquele emprego para pagar meu transporte para ir para a faculdade, né? Minha família, uma família humilde do Ceará, uma mãe professora, um pai radialista, jornalista, e uma família humilde de 3 irmãos. Então eu precisava daquele emprego de entrar meia-noite, sair da minha faculdade 10 horas, pegar o ônibus, ir para casa, pegar um casaquinho de frio, depois ir digitar cheque na Caixa Econômica até 8 horas da manhã. E depois, quando eu fui para o MP do Ceará, eu era uma servidora comissionada, então para onde me mandassem, se me mandassem limpar o chão do prédio da Procuradoria-Geral de Justiça do Ceará, eu limparia. Eu achava que eu estar no meio daquelas pessoas era o meu futuro. Por quê? Porque eu ia ser promotora de justiça. Eu conheci o Ministério Público lá, conheci esses grandes atores que eu tenho lá, que eu lembro deles com muito amor. Minha beca que eu uso hoje, até hoje, foi dada pelo Colégio de Procuradores de lá, e eu era uma simples servidora. Então eu honro muito o meu primeiro emprego como servidora pública de lá, do Ministério Público do Ceará. Então eu não me imagino. Eu fazia um concurso em Porto Velho, e aí saiu do Maranhão, porque no Ceará ainda estava demorando. E eu larguei no meio do caminho Porto Velho, porque eu dizia, o Maranhão era mais próximo do Ceará. Então eu não me vejo, nunca quis retornar. Amo minha terra, amo meus familiares que estão lá, mas o Maranhão é minha casa, é um público maravilhoso, cidadãos maravilhosos que me receberam e me acolheram, e eu amo a minha instituição, o Ministério Público do Maranhão. Perfeito. Fabíola, qual era o conselho que você se daria para aquela Fabíola recém-ingressa no Ministério Público do Maranhão? Calma! Mais devagar. Devagar e sempre. Mas não combina comigo. Eu sou muito agoniada. E, Fabíola, tem algum caso que você, eu imagino que tenha, pelo teu perfil, que inusitado, que tenha chegado a ti, que tu possa compartilhar, mesmo sem dizer nomes, que chegou à tua sala, ao teu gabinete, marcou, né? que te marcou, assim, que tenha sido muito inusitado? Tem um. Esse foi em Pindaré. Eu atendi uma senhora que naquela época se a gente for olhar os olhos da Lei Maria da Penha, aquilo que ela estava sofrendo era uma violência doméstica. Então ela me procurou porque ela não aguentava mais o marido dela só queria fazer sexo com ela. Só que ela tinha quase 80 anos. Então naquele momento ele não a forçava, mas ele ficava procurando. E para ela, aquilo ali machucava muito. Ela é uma mãe de 11 filhos. E quando eu chamei esse senhor na promotoria, esse cidadão idoso, igual a ela, ele me disse que ele a amava. E vieram todos os 11 filhos. Ele a amava, que ele queria. Eu disse, mas senhor, aí os filhos disseram, mas doutora, a gente tá levando ele para umas casas de mulher. Eu escutando tudo aquilo, eu com muita paciência, eu olhei, mas o que é que o senhor
deseja, não, eu quero viver minha vida conjugal com ela. Senhor, mas chegou a fase dela, ela não quer mais, ela só quer lhe amar, como ela está lhe dizendo, lhe beijar, mas ela não quer mais nada além disso, viver numa família tranquila. Aí eles, doutora, mas o problema é porque todo dia eu compro um remédio que passa na porta da minha casa e eu tomo e eu tô muito afoito. Aí depois eu fiquei pensando, eu disse, meu Deus, eu devia ter patenteado esse remédio. Resultado, brincadeiras à parte, né? Na época meu irmão até trabalhava num laboratório, numa multinacional, e eu disse para ele, nós deveríamos ter patenteado aquele remédio, estaríamos talvez ricos aqui hoje. Mas brincadeiras à parte, então foi muito inusitado você ter que lidar com aquela vida daquelas duas pessoas idosas, entender cada lado de cada um e ao final buscar uma solução consensual, sem o rigor. Talvez hoje fosse dizer, é Maria da Penha e vamos, o senhor está querendo violentar a sua esposa. Não, não era. Era entender cada um com as suas especificidades, seus desejos. Então foi muito inusitado escutar aquilo naquela época, mas eu tive muita paciência em escutar a todos. Eu tenho muita paciência para escutar a todos que eu atendo na promotoria. E assim, sempre com muita calma, para que eles possam me dizer tudo o que querem, né? Fabíola, nós vamos chegando ao fim, né, desse episódio muito rico. Muito obrigada pela tua generosidade, por de compartilhar conosco as tuas experiências. Assim, é muito gratificante para mim, eu acredito que para todos nós, ouvir tu falares um pouco da tua conduta, da tua experiência ali na promotoria, o teu pragmatismo e a tua resolutividade, a eficiência com que tu fazes o teu trabalho. Eu só tenho que te dizer parabéns. Queria muito que tu me ensinasse como faz para multiplicar as minhas horas, para conseguir, né, ter toda essa disponibilidade que tu tens, porque realmente tu fazes além. Tu vai muito além de ser uma promotora de justiça. E essa tua visão humana, essa tua visão de Ministério Público que resolve, que é efetivo, que faz, é uma visão que a gente quer compartilhar com todos. Recentemente eu recebi um áudio da minha avó, que ela ouviu alguns podcasts aqui, ela tem 89 anos, mas ela é bastante lúcida, e ela falou exatamente isso. Minha filha, eu não sabia que o Ministério Público, ele tinha esse viés que não punitivo. Eu não sabia que o Ministério Público ia tão além, como vocês mesmos falam no nome do podcast. Era mais humano, né? Ela disse assim. Que era tão humano, mas eu fico muito feliz em saber que a gente tem uma instituição assim. E eu fico muito feliz em fazer parte de uma instituição com pessoas assim como você. Muito obrigada. Eu concordo com a Alícia. E eu só quero que ela venda o remédio que ela consegue dar conta esse tempo todinho pra gente. Fabíola, assim, eu chego até, meus olhos enchem d'água, como eu tô vendo os olhos de Lícia também enchendo d'água aqui, porque você realmente nos inspira, você é essa pessoa que nos motiva. Estar perto de Fabíola e não ser contagiado pela sua energia é praticamente impossível, só que a gente queria dar conta, né, o dia dela rende 48 horas, tem algumas pessoas no Ministério Público do Maranhão que o dia rende 48 horas e Fabíola é uma delas, é esse remédio que a gente quer que ela compartilhe com a gente. Mas é saber que, assim, para mim é um privilégio ter você como colega de instituição. Você é uma referência para mim, sempre foi, desde que eu entrei. E se eu pudesse, assim, ter um pouquinho da tua resolutividade, eu já vou estar, assim, muito feliz e muito satisfeita. E para mim é um orgulho fazer parte do Ministério Público do Maranhão, que tem você como minha colega, viu? Eu quero agradecer, né? Eu quero agradecer o convite de estar aqui partilhando um pouco dessa experiência. São 26 anos de instituição. Esse podcast é muito bom e foi uma iniciativa valorosa da nossa associação que eu presidi, que me sinto muito feliz por isso, porque é uma entidade de classe que representa a todos nós, e ser Ministério Público é isso. E eu acho que a gente tem que quebrar essas barreiras da toga, do paletó, do blazer, das estruturas físicas e ser o humano. As pessoas só querem nos ouvir. As pessoas querem ter direito a falar, as pessoas querem ter acesso a gente da forma mais simples possível.
Então, eu acho que além dos autos, é importante, foi muito bem pensado, porque é mostrar que além dos autos, além daqueles processos físicos, além dessas demandas, tem um cidadão do outro lado que quer ter acesso a gente de forma mais célere, mais rápida, e ele quer uma resolutividade do seu direito. Isso é ser MP, isso é ser promotor de justiça. E amar o que a gente faz é revigorar todos os dias essa nossa ida para a promotoria, mesmo longe das nossas famílias. Mesmo passando o dia, a gente tem que pensar nisso, que em algum momento eu vou estar próximo da minha família, à noite quando eu chegar ou no final de semana, mas tem alguém mais longe da família, tem alguém sem comida, tem alguém sem escola, tem alguém morrendo, tem alguém sendo vítima de algum crime que precisa da gente. Então, se a gente olhar todos os dias com esse amor, isso é ser MP. E isso revigora a gente, e eu renovo meus votos todos os dias quando eu vou para Rosário e Bacabeira. Que bom. Então é isso, nós encerramos, ficamos por aqui com mais um episódio. Se você gostou, compartilha, comenta, e quanto mais você interagir conosco, mais esse vídeo pode chegar a mais pessoas e transformar e mudar e dar uma nova visão de Ministério Público para toda a sociedade.